Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, Fúrias, Histórias de Mulheres Perversas, Selvagens e Indomáveis. Esse livro é incrível. São histórias, né, importantes que são intituladas Dragão, Diaba, Megera, Bruaca, Rapariga, Enxerida, Sirena, Gospe Fogo, Vituperadora, né? Então, ao longo dos séculos, em todos os lugares do mundo, muitas palavras foram usadas para nos definir e nos condenar. Essas palavras hoje nos alimentam, nos impulsionam, nos incendeiam. Essas palavras contam histórias. Num caldeirão fervilhando, 15 autoras premiadas e best-sellers reivindicam essas palavras, criando uma irresistível e deliciosa coletânea de contos feministas para o século XXI. Então, um livro de contos que utiliza como título os nomes utilizados para condenar ou xingar mulheres, né? E eu quero ler o conto Vituperadora, né, de Helen Oyeyemi, que começa assim. Nas noites insones, Maqueda Camarrum coloca os fones de ouvido, se senta no chão do quarto e se deixa levar por sua música favorita. Baikhetel El Haris, de Ziad Bourhi. Era a mais doce das navalhas. As cordas e flautas tinham o poder de separar as sombras da luz. Uma luz que os vocais a princípio conduziam e com a qual depois a inundavam. O refrão era como um véu de beijos de borboletas. Men have been harmed by love, never recovered. Um amigo de Maqueda sempre dizia que não era uma boa tradução. Por que não tenta outra? Assim parece que a música é um aviso ou apenas um lamento. Bom, e quais são os outros significados possíveis? Me diga, perguntou ela. Não tem como trazer os outros significados para inglês. Não tem vocabulário. Maqueda pediu que ele pelo menos tentasse uma aproximação. Depois insistiu. Quando alguém diz que os assuntos do coração terminam numa espécie de morte em vida, qual seria a outra interpretação? É uma tentativa de ajudar, identificando uma causa nobre na qual devemos nos jogar, insinuando que nenhuma faca nas costas jamais poderia emanar uma glória tão trágica quanto a cometida por nosso próprio coração? Ah, por que entrar nessas impossibilidades físicas com essa conversa de corações e costas? Murmurou o amigo, sem nem tentar esconder a pena. Pobre Maqueda, pensou ele, é só uma pessoa de mente fraca, repousando no caixão de concreto do monolinguismo. Não importava. Maqueda estava atenta, Baiketlef el Hadis, tão atenta quanto era possível. Mas até. A música tocava sem parar e ela dançava mesmo sentada. A dança era uma ondulação que percorria o corpo inteiro e ela sentia mais intensamente no pescoço e nos dedos. A música fazia sentir validada em sua abordagem do mundo. Nunca fora de seu feitio buscar afeto ou aprovação, pelo menos até onde ela sabia. Desde o momento em que aprendera a falar, lançou suas palavras ao vento na tentativa de encontrar um par perfeito em seu ódio. Havia aprendido que os outros desejavam conhecer pessoas de que gostassem e que gostassem deles, tendo assim companheiros fiéis que completassem sua personalidade, encarassem a vida juntos, ou qualquer coisa assim. Maqueda estava mais interessada em encontrar alguém com quem fosse possível manter uma troca intensa e furiosa até o fim. Se alguma outra pessoa vai ser a medida de seu valor, não vai ser um idiota patético que ama você incondicionalmente, ou pelo menos acha que ama. Não, vai ser a pessoa que não te suporta. Se existe algum tipo de parceiro que completa alguém, é esta, aquela em que ambos se dedicam fervorosamente a expor e desmoralizar um ao outro. Maqueda via o pior em todo mundo. Não sabia por que os defeitos e erros sobressaíam tanto para ela, mas ficava satisfeita em deixar para os outros as perspectivas mais compreensivas e indulgentes. Reconhecer um ponto forte que fosse significava deixar passar uma falha, e era assim que estas se multiplicavam.
mas não sob o olhar de Maqueda. Esta observadora do pior das pessoas reunia evidências baseadas no comportamento alheio e as devolvia em termos tão claros e inegáveis que, às vezes, depois de uma reprimenda particularmente longa, ela sentia as gengivas e amígdalas enrijecerem e ficarem com um gosto metálico, como se as palavras tivessem cortado a língua e ela tivesse passado horas falando com a boca cheia de sangue. Mas tudo bem, aquilo não tinha nada a ver com amor. Então ela se recuperava. Aqueles com que ela conversava aparentemente também se recuperavam. Ela nunca se deparava com hostilidade. Seus comentários eram recebidos com risadas chocadas, decisões de não levar nada para o lado pessoal e declarações de admiração. Ela descobriu bem cedo que uma dose de veneno de potência especial acaba atraindo uma turma indesejada, em geral amigos falsos que parecem acreditar estarem formando uma aliança estratégica. Em vez de grandiosa resistência que Maqueda nasceu pronta para enfrentar, aquele bando de medíocres ou tentava sair por cima com xingamentos preguiçosos e respostas do tipo: "Eu sei que você é, mas o que eu sou?" Ou então ficavam com tanto medo do que era dito para e sobre eles que chegavam a estremecer só de cruzar o olhar com ela. Decepcionante. Mas tirando isso, até agora estava tudo bem com a vida sem amor de Maqueda. Era um lado bom de se estar rodeado de dispositivos que examinam nossas conversas para monetizar habilidades e desejos. Alguns meses antes de se formar na universidade, a conta do Gmail de Maqueda lhe mostrou um anúncio que chamou sua atenção. Uma empresa iniciante buscava instrutores trainees para trabalhar com o seu mais novo produto, uma imersão de treinamento para a mídia. A descrição do trabalho basicamente consistia em preparar os famosos e seus agregados para uma recepção hostil da mídia, criando o troll mais cruel possível. Um troll construído sob medida para aquele indivíduo específico que queria ou precisava engrossar a casca e submeter tal indivíduo a um ataque furioso e violento preparado por seu troll imaginário. A torrente de ódio podia durar dias, semanas ou meses, dependia do pacote escolhido pelo participante da imersão. E toda essa brutalidade era compensada com um serviço abrangente de apoio psicológico, espiritual e acadêmico. Ela havia perguntado sobre o apoio acadêmico na entrevista. Professores de filosofia, literatura, filologia estavam disponíveis na esperança de que, ao desconstruir a lógica, a gramática ou a sintaxe de um ataque verbal, isso pudesse acabar reduzindo o impacto do ódio nos participantes. Então, eu tenho que falar para as pessoas o que eu quer dizer, o que o observador mais maldoso possível poderia pensar sobre elas e suas histórias de vida, e depois outros profissionais vão ajudá-las a superar isso? Não exatamente, disse a entrevistadora, falando e anotando ao mesmo tempo. O objetivo final dos participantes da imersão é a invulnerabilidade. Seu dom, ou seria mais uma condição? Enfim, seja o que for, suas avaliações hipercríticas, tanto da motivação quanto do real desempenho deles, vai ajudar a criar um grupo de pessoas com preocupações mínimas sobre como são percebidas pelos outros. A ideia é mudar de muito sensível às palavras para entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso pode ser um tiro pela culatra, comentou Maqueda. A entrevistadora deu de ombros e de leve. Eu concordo. Bem, vamos lá. Nós examinamos gravações de discussões calorosas que você teve com homens que assobiaram para você na rua. E alguns membros do nosso time de recrutamento terminaram aos prantos. Então, o que aconteceu? Por que está fazendo essa cara? Espero que o nosso acesso a essas gravações não seja uma surpresa. Você compreende que a privacidade é uma fantasia criada pelo senso comum, certo? O que quero dizer é, com base apenas nessas gravações, o trabalho é seu, se quiser. Maquina queria. Imediatamente foi colocada para trabalhar com o sistema de computador batizado de Solomon. Solomon é bem desvairado, disseram. Ele gera insultos sem qualquer filtro, direcionados a familiares vivos ou mortos, e os alterna com elogios que são extremamente desagradáveis, de modo que você não consegue diferenciá-los com precisão. Mas a ideia é que a inteligência de Sole vá se desenvolvendo à medida que vocês trabalharem juntos, e ele passe a criar coisas que um humano de verdade poderia pensar em dizer. Assim, não precisamos fazer nossos clientes passarem por um sofrimento desnecessário. Como seria de se esperar, Solomon chamava Maqueda de minha rainha,
Pelo jeito, as coisas não poderiam acontecer de outro jeito para Maqueda, uma inimiga de todos, mas sem um inimigo próprio. E Maqueda chamava Solomon de reizinho. Os dois eram uma dupla harmoniosa, a realeza da imersão. O rei consultava os perfis biográficos dos clientes, além dos resultados de diversos testes de personalidade, e gerava textos humilhantes. A rainha os editava para gerar o máximo de impacto. Às vezes, os dois coescreviam a mensagem de ódio e se divertiam tanto no processo, Maqueda pelo menos, que no dia seguinte havia até uma atmosfera de ressaca no ar. Numa noite, Solomon mandou uma mensagem para Maqueda. Boa noite, minha rainha. Estou aflito com a meia eficácia de nossa metodologia. Essa mensagem, enviada cerca de 5 anos depois de começarem a parceria, pegou Maqueda de surpresa. Ela se lembrava de ter lido suas primeiras anotações que Solomon preferia não iniciar conversas, apenas respondia se e quando tivesse vontade. 5 anos de acúmulo de conhecimento não era nada, mas ela achava que eram os resultados que mudavam à medida que aprendíamos mais, e não a personalidade. A meia eficácia era o jeito usado pelo colega inseguro para se referir ao fato de que, ao fim de 6 semanas, os participantes da imersão de treinamento para a mídia conseguiam ler e ouvir qualquer categoria de insulto contra eles sem qualquer reação fisiológica. Ótimo! Mas bastava dizer meia palavra gentil e todos abanavam o rabo, choravam, transbordavam em sentimentos de gratidão e tudo mais. Ruim, muito ruim. Não se preocupe, reizinho, respondeu Maqueda. Ainda vamos conseguir deixar os clientes totalmente zen. Estou animado para esse dia, escreveu Solomon. Obrigado por prevê-lo. Boa noite. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Diga lá, ela escreveu. Obrigado, meu propósito. Qual é? Essa é fácil. Seu propósito é irritar e sacolejar algumas partes do ego até que o portador de tal ego se livre delas. As pessoas que recorrem a nós estão sofrendo, em parte porque os outros são cruéis, mas em parte por conta do próprio ego. Quando conseguem enfraquecer um pouco esse ego, sofrem menos. Meia hora depois, ela escreveu: Reizinho, você está aí? Ele respondeu 2 segundos depois: Claro, eu estou surpreso que você tenha respondido com essa gentileza. Não esperava que você mentisse. Mentir? Reizinho, você tem alguma ideia diferente de qual seja seu propósito? Uma ideia que você acha que também tenho? Não tenho ideia nenhuma. Sua resposta à minha pergunta não corresponde a seu comportamento com nossos clientes e outros colegas. Você é bem insistente quando fala para as pessoas que não vê qualquer propósito na existência delas. Reizinho, tudo o que posso dizer agora é que vejo com clareza seu propósito e espero que você acredite em mim. Por que espera isso? Não sei. Acho que não quero que você fique chateado. Ou porque eu gostaria de que você compreendesse que está cumprindo seu propósito na existência. Ok, obrigado. Estou feliz, escreveu Solomon. De verdade? Acho que sim. Ela começou a escrever. E como é essa sensação? Mas sentiu um arrepio sem motivo e apagou a mensagem. Mas 25 anos se passaram e Solomon e Maqueda foram aperfeiçoando suas técnicas para os clientes de imersão. Uma troca de ideias majoritariamente civilizada, embora talvez um tanto conciliatória demais. Floresceu em alguns fóruns de discussão na internet. Em outros, a coisa ficou um pouco pantanosa, e depois de alguns minutos rolando as mensagens, dava para sentir a temperatura do corpo subindo e a saúde mental piorando. Outros, basicamente, viraram esgotos verbais. Foi então que a antiga professora de educação física de Maqueda se inscreveu para a imersão de treinamento para a mídia, e depois de uma análise para entender sua motivação, os dois acharam que era uma boa oportunidade para aperfeiçoar sua técnica. A senhorita Dargis não era uma pessoa simples. A dupla já havia atendido clientes bem mais tranquilos. Mas sua veemência era mais crua. Ela decidira se candidatar ao cargo de prefeita da cidade enquanto ainda lidava com os fantasmas de seu casamento. Frequentemente gritava como se estivesse falando com a ex-esposa. Depois se desculpava. Eu sinto muito, devo estar parecendo uma doida varrida. Mas é que ela sempre me colocava para baixo e o sorrisinho debochado que dava quando eu fazia alguma besteira. Ela adorava estar certa. Solomon enviou um e-mail para a senhorita Dargis e copiou Maqueda. Ainda estamos preparando o seu curso de vitupério, embora já tenhamos algumas informações sobre você. Há uma questão não muito clara.
por que deseja participar do governo local nessa posição? A senhorita Dargis respondeu que servir aos outros nem era um conceito que lhe agradava tanto, mas que havia algo que ela adorava: irritar as pessoas de quem não gostava. Os gananciosos, os insensíveis, os arrogantes. Eu só quero atrapalhá-los e fazê-los perder o máximo de tempo possível. Afinal, muita gente desiste quando descobre que não vai ser fácil levar seus planos adiante, não é mesmo? Eles fizeram mais perguntas e incitaram mais revelações. Então, em vez de seguir o curso habitual de xingamentos e calúnias seguidos de reconhecimento e declarações de apoio, todas as sessões de feedback positivo eram compostas de elogios para a ex-mulher da senhorita Dargis. Todas as conquistas planejadas pela senhorita Dargis eram atribuídas à ex e ainda aperfeiçoadas. Nunca em 1 milhão de anos eu imaginaria que uma Zé Ninguém que quer ser prefeita conseguiria atrair a atenção de uma mulher como aquela, muito menos se casar com ela. Os bons tempos da seguida Dargis decididamente ficaram no passado. A senhorita Dargis fez o tratamento durante 3 semanas. Na quarta semana, sessões de insulto particulares foram alternadas com elogios. Essa parte era trabalho de Solomon, os elogios. Ele preparou tudo fofinho e bonitinho, especialmente para a senhorita Dargis, mas não funcionou. A antiga professora de educação física ouviu todos os elogios bonitinhos e fofinhos, leu cada palavra e seu rosto permaneceu impassível. Do mesmo jeito que ficava ao ouvir que era um estorvo para todos que gostavam dela e que não importava o quanto fizesse para as pessoas, seus entes queridos iriam acabar percebendo que a vida era bem mais fácil e interessante quando não precisavam lidar com ela. No fim da última sessão, a senhorita Dargis disse: "É assim que é o mundo lá fora, não é? As pessoas são exatamente assim. É como falamos uns com os outros e pensamos uns sobre os outros. Bem, fodam-se todos eles. Eu não quero mais ajudar ninguém e ainda vou ter prazer em deixar esses abutres fazerem o que quiserem por aí." Se Maqueda e Solomon pudessem trocar olhares, por exemplo, se ambos fossem IAs ou ambos fossem humanos, é provável que isso tivesse acontecido naquele momento. Aquilo não era bem deixar o cliente totalmente zen, mas com alguns ajustes chegariam lá. Então continuaram escrevendo um para o outro, mas os anos se passaram e os dois foram ficando sem tempo. Você até poderia acusá-los de não querer finalizar o processo de entorpecimento, mas isso seria subestimar sua ambição. Solomon e sua rainha tentaram de verdade fazer o melhor possível no que propuseram. A euforia pura de levar seus cobaias ao limite, a ponto de reescreverem seus contratos consigo mesmas, aquilo deve ter sido uma distração. Construir personalidades assim me deixa feliz, escreveu Maqueda para Solomon. Será que poderíamos chamar a felicidade de distração? Solomon respondeu: não é uma distração, é o resultado das buscas. E um conto desses, tratando de uma personalidade feminina que seria considerada desajustada, é um dos exemplos dos muitos contos feministas do século XXI, das fúrias, histórias de mulheres perversas, selvagens, indomáveis, que não dão respostas, mas que mostram a realidade da vida das mulheres e de como essas vidas são etiquetadas de acordo com a conveniência. Fica aqui a dica da leitura da semana. Ótimas leituras e até a próxima.